presidente Lula, hoje, dia 27, concedeu uma entrevista para a Rádio Itatiaia. E os trechos mais importantes que eu destaco aqui foi uma fala do presidente sobre uma eventual eleição entre ele e Bolsonaro, se existisse essa possibilidade, porque o ex-presidente está inelegível. Se a eleição entre os dois fosse hoje, ele ganharia de Bolsonaro. Porque, segundo Lula, se ele ganhou como oposição, imagine agora como presidente da República. E ainda acrescenta, só perde uma reeleição quem é incompetente. Também falou que ele não vai cortar gastos de pobres que precisam do Estado e falou que para cortar gastos existem uma dívida de mais de 5 bilhões de empresários ricos, ou seja, que ele não vai cortar de benefícios sociais daqueles que precisam. Lula também comentou sobre a atuação do STF na questão da descriminalização do porte da maconha. Segundo Lula, a Suprema Corte lida com questões que não são dela. Veja a seguir. E o STF toma muitas decisões, ou seja, é muito acionado porque não há consenso na política no Brasil. O senhor preocupa se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação na oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai? Não. Também é cedo, Edilene. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidata, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu duvido que aconteça. Fazer ajuste em cima dos pobres não vale na minha vida. Não vale. Nós temos que fazer ajuda. Esse país tem muito subsídio, esse país tem muita desoneração, esse país, sabe, tem gente que pede 5 bilhões de desoneração, 10 bilhões. Ou seja, como é que eu vou mexer no salário mínimo? Ah, mas o Lula está aumentando o salário mínimo. O mínimo é o mínimo, Dileno. O mínimo é o mínimo. Ou seja, não pode ter nada menor do que o mínimo. Como é que eu vou cortar? O que é que nós estamos dando? Nós estamos dando, sabe, a reposição inflacionária, que é a obrigação a ter para manter o poder aquisitivo, e estamos dando a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Se o PIB cresceu 6%, você dá 6% do PIB. O crescimento do PIB é isso, é para você distribuir. Antigamente, o crescimento do PIB era só para alguns, agora a gente quer que seja para todos. Disse lá em Portugal que o STF toma muitas decisões, ou seja, é muito acionado porque não há consenso na política no Brasil. O senhor concorda com essa declaração? E para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre esses movimentos de pedido de anistia que principalmente a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito no Congresso e uma tentativa de reversão da situação de inelegibilidade dele. Qual foi a tua primeira pergunta? A primeira pergunta foi sobre a declaração de Gilmar Mendes, sobre não haver consenso político no Brasil, por isso o STF atua tanto. Então, deixa eu te dizer, eu sempre achei que a nossa Suprema Corte ela tem um papel extraordinário. Eu até digo que a Suprema Corte é uma espécie de guardiã da nossa Constituição. O que eu acho é que a nossa Suprema Corte está tratando de muitos casos que muitas vezes não precisaria nem tratar. Aliás, o senhor concorda com essa última decisão que descriminaliza... É que eu acho que não é problema. Veja, nós temos uma lei aprovada em 2006, o relator foi o deputado Paulo Pimenta, que proíbe a prisão de usuário desde 2006. Portanto, o que nós queremos, de forma mais simples possível, é tentar separar o que é o usuário, que já está, sabe, defendido por lei, e o que é o traficante.
Agora, ficar discutindo quantas gramas, quanto não sei das quantas, isso não é um problema de advogado, de juiz, é um problema da saúde pública, é um problema de psicanalista, de pediatra, psiquiatra, pessoas que estudam, que sabem o seguinte, cientificamente, o que é que pode, o que é que não pode. Então, quando a gente fica entrando em muitos temas, e temas polêmicos, eu acho que a gente pode correr risco. Quando a gente planta vento, a gente pode colher tempestade. Então, eu acho que a Suprema Corte poderia ter deixado esse assunto para ser discutido no Senado, na Câmara, porque também o Poder Legislativo ele fica muito machucado. Nós temos que culpar quem é que entra com recurso, né? Porque também os deputados, o senador, quando ele pede uma coisa, eles já correm da Suprema Corte. Ou seja, o que é um erro. O que é decidido na política está garantido. Vai para a Suprema Corte somente coisa que tiver ligado à Constituição, senão não precisa ir.